Olá pessoal, estamos aqui hoje para gravarmos mais uma aula sobre Química Geral, especificamente sobre processo de separação de misturas, que é um conteúdo específico, que quando cai em provas, em concursos, eles querem que vocês sejam capazes de identificar o melhor processo, o processo mais eficaz para separar componentes de qualquer mistura, quer seja ela homogênea ou quer seja ela heterogênea. Então vamos lá. Olha, questão 1. A questão diz o seguinte: abaixo está esquematizado o fluxograma relativo à separação dos componentes de uma mistura constituída por azeite, água e açúcar, totalmente dissolvido, ok? Então vocês podem analisar bem esse fluxograma. Aqui está a mistura inicial, formada por azeite, água e açúcar. Lembrando que é uma mistura heterogênea, onde a água vai estar dissolvendo o açúcar, formando uma mistura homogênea, mas a água ela é imissível ao azeite, ou seja, não se dissolve, formando uma mistura heterogênea bifásica, ok? Contendo 3 componentes e 2 fases. Aí lá embaixo diz assim: examinando o fluxograma apresentado, você identifica os processos 1 e 2 como sendo respectivamente. Pessoal, olha só, atenção. Essa mistura inicial não é uma mistura heterogênea, então esse processo 1 tem que ser um processo que é utilizado para separar componentes de mistura heterogênea. Aí você percebe que o azeite é menos denso que a água, então a tendência dele é ficar em cima. E existe um processo que a gente utiliza, pessoal, para separar líquidos com densidade diferente. Esse processo nós chamamos de decantação, tá certo? E lembrando que existe a decantação para separar componentes líquidos e para separar componente sólido de um componente líquido. Professor, mas qual a diferença? Simples. Quando a decantação for do tipo líquido-líquido, qual a condição? Os líquidos têm que ser imissíveis entre si. E o que é immiscibilidade? É quando um líquido não é capaz de se dissolver no outro, formando sempre a mistura heterogênea, ok? Que se reflete, nesse caso aqui agora, nesse processo 1. E o outro tipo de decantação ocorre para separar um componente sólido de um componente líquido, tipo água barrenta. Então, você põe um pouco de água barrenta dentro de um becker, ou um copinho de vidro, e você deixa naturalmente um certo tempo. Então, o que ocorre? O barro, por ser mais denso, ele vai sedimentar no fundo do becker, no fundo do vidro, e a água, por ser menos densa, ela vai ficar em cima, ok? Mas processo 1 caracteriza mais como sendo processo de decantação do tipo líquidos imissíveis, ok? Então, após efetuar o processo 1, você separar um azeite da água e açúcar. A água e açúcar agora é um processo, entra aqui um processo homogêneo, porque essa é uma mistura homogênea, onde o açúcar entra como soluto, a água atua como solvente. Então, mistura homogênea, formada por uma única fase de 2 componentes, classificado como sistema monofásico. Então, qual é o processo que eu poderia utilizar para separar esses 2 componentes? No caso de uma mistura homogênea. Pessoal, se você analisar as opções aqui presentes, aquela que melhor se enquadra é esse processo aqui, conhecido como destilação. Para ser mais específico, destilação simples. Como assim destilação simples? Olha, existem 2 tipos de destilação. A destilação pode ser simples, que é esse caso aqui. E, professor, qual a diferença da destilação simples para a outra? A outra é a destilação fracionada. A destilação simples, pessoal, ela é usada para separar componentes com ponto de ebulição distantes. Então, geralmente, ela é utilizada para separar sólido de um líquido. Então, como o açúcar é a sacarose, é um carboidrato, é sólida, então tem um ponto de fusão bem maior do que a água e o ponto de ebulição também. Então, a gente vai utilizar o processo mais eficaz nesse caso, que é a destilação simples. Agora, se eu quiser separar as frações presentes no petróleo, professor, eu sei que o petróleo é a mistura de vários hidrocarbonetos. Então, eu tenho metano, etano, propano, gás natural veicular, Tenho aí a parafina, tem o óleo diesel, gasolina, tem o querosene de aviação, que é o QAV. Então, todas as frações têm ponto de ebulição próximos. Então, não posso utilizar o processo da destilação simples, e sim o processo da destilação fracionada, que a cada valor de temperatura, a cada faixa de ponto de ebulição, sai
uma substância específica, apresenta um petróleo, ok? Então, nesse caso, processo 2 vai entrar como sendo a destilação simples. Aí eu vou separar a água, ela vai ebulir e vai ficar somente aquela crosta formada pela sacarose, que é justamente o açúcar de mesa, ok? Então, examinando o fluxograma apresentado, você identifica os processos 1 e 2 como sendo respectivamente, pessoal, decantação, heterogêneo, e destilação, o tipo simples, que é para separar misturas homogêneas, ok? Próxima questão. A questão 2 diz assim, ó, em visita a uma usina sucroalcooleira, um grupo de alunos pôde observar a série de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, entre os quais se destacam: 1. A cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras, que a conduzem para as moendas. Antes de ser esmagada para a retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passada por um eletroímã para a retirada de materiais metálicos. Número 2. Após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda a usina. E número 3. O caldo primário, resultante do esmagamento, é passado por filtros e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol. Com base nos destaques da observação dos alunos, quais operações físicas de separação de materiais foram realizadas nas etapas de beneficiamento da cana-de-açúcar? Olha, pessoal, etapa 1. A cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras, que a conduzem para as moendas, antes de ser esmagada para a retirada do caldo açucarado. Olha aqui, ó, a palavrinha-chave. Toda a cana é transportada por esteiras e passada por um eletroímã para a retirada de materiais metálicos. Pessoal, qual processo utiliza um ímã? Pessoal, processo conhecido como separação magnética ou imantação. É um processo que é usado para separar componentes sólidos de mistura heterogênea, em que um dos componentes seria capaz de ser atraído pelo ímã, ok? Então, correto, processo 1, imantação, separação magnética. Processo 2, após se esmagar a cana-de-açúcar, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para a usina. Pessoal, então, após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras. Então, o bagaço, você não extraiu o caldo da cana-de-açúcar, restando só o bagaço, então o processo entra como sendo aí extração, ok? E o processo 3, o caldo primário, resultante do esmagamento, é passado por filtros e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol. Então, esse aqui, ó, como vocês podem até ver, ó a palavrinha-chave, filtros. Então, o processo seria a filtração. Então, aqui entraria como resposta C. Professor, só um detalhe, fiquei com uma dúvida na questão 2, no segundo processo. Eu pensei se poderia ser extração ou podia ser, ó, combustão. Quem não falou que o vapor segue para a caldeira, onde é queimado e gera vapor e energia? Então, fiquei na dúvida. Mas lembre-se, olha a palavrinha que manda a tua questão ser resolvida. Essa aqui, ó. Quais são as operações físicas? E combustão, que você pode ver na opção B, não é um processo físico, e sim um processo químico. E o que é um processo químico ou fenômeno químico? É aquele que altera a composição da matéria, ok? Então, por isso que a afirmativa correta seria a letra C, ok? Então, ficamos por aqui, pessoal, e até a próxima aula.